Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. Quero saudar e fazer um agradecimento especial pelo convite ao Dr. Mário César de Aguiar, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui nesse elevado colegiado, que tem uma instituição, uma entidade que tem uma enorme responsabilidade. Dizia ontem ainda, quando estava aqui no Inclutec, que não é só a produção de riqueza, geração de emprego, mas é também que essa riqueza e que essa geração de emprego ela se reverta a benefício de toda a comunidade, de toda a sociedade, que é o que faz efetivamente o crescimento do nosso Estado, que faz o crescimento do país. A força motor, né, e de uma pessoa que eu, no caso, morei em várias regiões do Estado de Santa Catarina, não só por força da profissão do meu pai, que é a mesma que a minha, e por força da minha profissão também, que tive a condição de ver o desenvolvimento do Estado de vários lugares, de Anchieta, de Santa Cecília, de Mafra, de Joinville, de Blumenau, de Chapecó, e todos esses lugares, só não fui juiz no sul do Estado, mas isso meu pai foi, meu avô também foi. Então, nós conhecemos o Estado de Santa Catarina e sabemos desse enorme desenvolvimento que ele tem, impulsionado pela força da gente catarinense, e isso, obviamente, como é de conhecimento de todos nós, pela força da organização desse setor e do que representa a Fiesc. Saúdo também o Dr. Gilberto Seleme, primeiro vice-presidente da Fiesc, diretor e primeiro secretário da Fiesc, Edivaldo Ângelo, também André Armin Odebrecht, diretor e segundo secretário, Alexandre Dávila da Cunha, diretor e primeiro tesoureiro da Federação das Indústrias, e Rita Cássia Conte, diretora e segunda tesoureira da Fiesc também. Nas pessoas dos integrantes da mesa, eu peço licença também para fazer uma saudação à plateia, na pessoa do Moacir Pereira, que eu vejo aqui, jornalista, e também saudando a todos que estão aqui e especialmente a imprensa também. Querido amigo Carlos Kutz, diretor também, um dos grandes responsáveis por essa nossa ligação, por essa nossa parceria, e estão aqui também hoje nos acompanhando, o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cid Goulart, e o desembargador Zanino Forneroli. O desembargador Forneroli é o corregedor-geral de Justiça, o desembargador Cid Goulart é o primeiro vice-presidente. Ali nós temos a foto dos que compõem o grupo da direção do Tribunal de Justiça, e sempre é importante dizer que a nossa estrutura ela se divide por atribuições, por competências, ou seja, cada um de nós temos um conjunto, né, de responsabilidades na administração, que vai desde o julgamento, obviamente, dos processos, que é a principal função de um tribunal, mas especialmente na administração. Realização dos concursos públicos para magistrados, como ontem o desembargador Cid concluiu uma etapa importante, com o ingresso de 49 juízes na nossa estrutura, que vão já iniciar a sua atividade pelo Estado de Santa Catarina. Também o exame dos recursos que sobem a Brasília, que vão para os tribunais superiores, a corregedoria, que é um importante papel de orientação e também de fiscalização de todo o sistema. Eu vou dividir aqui a minha fala em dois momentos. Num primeiro momento, apenas recordar e destacar a estrutura do Poder Judiciário de Santa Catarina. Qual é a estrutura hoje que nós temos, como estamos organizados? E, na segunda parte, falar um pouco sobre um tema que eu sei que é um tema caro a todas as senhoras e os senhores, que é a respeito do exercício da atividade da função jurisdicional, do exercício da atividade e do que é um dos elementos principais, que é a busca da segurança jurídica, que esse é um elemento fundamental do sistema. No que diz respeito à nossa estrutura e organização judiciária, como nós a chamamos, presidente, aqui nós temos
essas edificações, a estrutura do que nós chamamos de primeiro grau e a estrutura do segundo grau de jurisdição, que é como nós nos dividimos. Nós nos dividimos no primeiro grau, que é o que nós chamamos, que são os juízes que fazem o enfrentamento das questões num primeiro momento. E o tribunal, a estrutura de segundo grau, que funciona principalmente como casa revisora, ou seja, os recursos das decisões de primeiro grau. Aqui é mais ou menos, aqui é um apanhado dessa estrutura. Nós estamos presentes em 112 comarcas no Estado, nós estamos presentes com 400 unidades judiciárias, que são as chamadas varas, varas criminais, varas de família, varas que são varas únicas, ou seja, determinadas cidades que só têm um único juiz, em função da característica dela, ou cidades como Blumenau, como Joinville, como Criciúma, que tem 10, 20, até mais unidades. Nós, hoje, formamos um conjunto de 12.500 pessoas. Essas 12.500 pessoas, que estão divididas da forma ali como colocado, são 96 desembargadores. Nosso tribunal, ele tem uma média de entrada de 25 a 30 mil recursos por mês e uma média de saída de 25 a 30 mil recursos por mês. Só que nós estamos conseguindo julgar mais do que entra por uma estrutura que nós temos criada, de modo a fazer com que nós estamos, por exemplo, nós iniciamos o ano de 2024 com 100.000 recursos. Eu acho que até o final do dia de hoje nós baixamos de 70.000 recursos, mas nós já estamos com 70.000 recursos. Então, além do que entrou, nós ainda conseguimos uma alta produtividade, tirando 30.000 recursos. Mas a questão que eu quero colocar também é que o judiciário vive uma necessidade. A necessidade de desenvolver uma nova métrica. Uma nova métrica. Por quê? Porque a questão, hoje, da contagem do número de processos, ela é totalmente relativa. Absolutamente relativa, pode parecer uma contradição. Mas ela, aliás, vamos tirar o absolutamente, ela é relativa. Por quê? Porque eu falar que um juiz tem 1.000 processos, alguém vai dizer, não, mas isso é muito. Bom, é relativo isso. Por quê? Porque se são 1.000 processos, que 500 processos comportam soluções idênticas, na verdade é algo muito mais relacionado à gestão. Agora, se eu tenho 1.000 processos completamente diferentes um do outro, isso já tem um outro significado. De outro lado também, às vezes, a informação de que alguém tem 1.000 processos, ela talvez pouco importe. Por quê? Porque a questão tem que ser olhada, é o tempo de resposta. 1.000 processos e levar 10 anos para responder isso, inaceitável. 1.000 processos, mas se em 1 ano conseguir dar uma resposta, aí já é diferente. Então, nós estamos procurando desenvolver novas métricas, justamente para poder avaliar isso para além dos números. Porque quando a gente olha os números do Poder Judiciário, eles são assustadores. São 30 milhões de processos. Aliás, no Brasil, quase 90 milhões de processos. Então, quando se fala que no Supremo Tribunal Federal cada ministro tem 10.000 processos, isso tem que ser olhado em termos. Por quê? Porque a questão é o número de teses para ser enfrentada. Porque, às vezes, o julgamento de uma tese resolve milhões de processos. Então, nós estamos hoje em busca, e o Judiciário caminha muito bem nisso. Por quê? Porque o Poder Judiciário hoje também ele tem um aspecto de ser um Poder Judiciário, presidente, unitário. Unitário. Nós estamos completando 20 anos da criação do Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça, que entrou na nossa história por uma emenda constitucional chamada, à época, de reforma do Poder Judiciário, que veio colocado como se fosse algo negativo. O deputado Odair Zonta lembra certamente dessa época, parlamentar experiente que é e que acompanha. Quando veio o Conselho Nacional de Justiça, aquilo foi entendido como algo ruim. Mas não, logo se percebeu que ele era necessário. Não tanto no papel fiscalizador,
mas principalmente pela criação de um poder judiciário único. Hoje eu tenho a alegria e a oportunidade, né, de ser, desde janeiro, além de presidente aqui do nosso tribunal, eu sou presidente do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça, que reúne os 27 tribunais de justiça do país. Ao presidindo esse conselho, eu estou em contato permanente com os outros presidentes de tribunais de justiça do país, exercendo essa representação. E justamente por isso, eu tenho o contato e tenho observado e visitado os outros tribunais e olho algo com muita felicidade que certamente os senhoras e senhores aqui, que também têm negócios fora do estado de Santa Catarina, sabem. Há hoje uma padronização de procedimentos. Hoje há a construção de um modelo único de justiça. Mas a justiça estadual, por quê que é importante isso? Porque a justiça estadual, ela não era assim. Há 30 anos atrás não era esse o cenário. Se tinha muita disparidade. Hoje não. Hoje nós conseguimos ter uniformidade até mesmo de modelos desse sistema de trabalho, dos sistemas processuais, o que facilita o acompanhamento, democratiza o acesso à justiça. Essa nossa olhar a justiça estadual, ou seja, não a justiça federal, não a justiça do trabalho, a justiça estadual, que é a chamada de justiça comum, que é aquela que faz o enfrentamento das questões de modo muito direto da vida das pessoas. Nós cuidamos das pessoas antes do nascimento e cuidamos das pessoas no seu pós-mortem, né, que é justamente o fato de que toda a vida ela passa pelo Poder Judiciário estadual, fundamentalmente pelo Poder Judiciário estadual, porque é lá onde são resolvidas as questões de família, é lá onde é resolvida a questão da divisa do imóvel, da reintegração de posse, é lá onde é resolvida a questão contratual, a moradia, a questão do consumidor, as questões relacionadas ao direito à infância e juventude, as questões da jurisdição criminal. A grande parte da vida das pessoas ela passa justamente pelo Poder Judiciário estadual. E nós temos, sob nossa responsabilidade no Brasil, cerca de 62 milhões de processos. O Estado de Santa Catarina tem, sim, um alto índice de litigiosidade, mas eu confesso que, e até pela minha formação de professor universitário, sempre procurando ter a oportunidade de pesquisar em torno dos assuntos, eu já cheguei à conclusão, e divido essa conclusão, dizendo o seguinte: isso não se dá, isso não é um dado negativo, necessariamente negativo. Por quê? Porque nós podemos olhar alguns estados da federação, a relação número de pessoas e número de processo é baixa. Isso significa que não existem conflitos? Não, não significa. Pode ser que existam conflitos, mas aqueles conflitos nem chegam ao conhecimento do Estado. Ou seja, pode haver um problema de acesso ao sistema de justiça. Pode haver um problema relacionado à falta de confiança no sistema de justiça. Por isso que, quando eu olho o alto índice de litigiosidade do Estado de Santa Catarina, que para uma população de 8 milhões, 7, 8 milhões de habitantes, nós temos 2.900.000 e tantos processos, isso pode, a princípio, indicar que, não, alto índice de litigiosidade e o judiciário não funciona. Não, não é assim. O judiciário funciona assim, o judiciário está sempre procurando melhorar, nós temos uma elevada produtividade, eu tenho números para mostrar em torno disso, uma crescente produtividade, uma alta especialização, uma busca constante de aperfeiçoamento, e nós temos um sistema de justiça que, por isso mesmo, ele funciona. Ou seja, as pessoas confiam no Poder Judiciário, procuram o Poder Judiciário, não resolvem as suas contendas na mesa de bar,
não resolvem as suas disputas na briga, transferem a disputa para onde tem que ser transferido, que é para o Poder Judiciário. Porque nós estamos lá para justamente viver os conflitos. O ambiente, o nosso ambiente de conforto, por mais que possa parecer absurdo isso, o nosso ambiente de conforto é o ambiente do conflito. Essa é que é a verdade, porque nós somos preparados para lidar com conflitos e buscar solucionar esses conflitos e apontar para a sociedade como que ela pode evitar conflitos. E é isso que os Novos Caminhos fazem. A grande inteligência desse programa, presidente, ela está justamente nisso, daqui a pouco eu falo dele. Mas, enfim, isso reforça justamente a nossa atividade. Aqui alguns números, só para terem um panorama geral, né? Janeiro de 2024, 3.240.000 processos. Maio de 25, 2.880.000. Por que isso? Por que a redução? A redução, primeiro, ela é um trabalho coletivo. Ela é um trabalho coletivo. Estou aqui com dois colegas da administração, desembargador Cid, desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli, e que representam aqui também, junto, um grande colegiado, o Tribunal de Justiça. Por quê? Porque não existe presidente do Poder Judiciário. O que existe é presidente do Tribunal de Justiça. Porque quem administra, isso não é só um jogo de palavras, quem administra o Poder Judiciário é o Tribunal de Justiça. É um trabalho coletivo. Segundo ponto também, obviamente temos as nossas questões internas, mas uma coisa nós temos de modo muito claro, a continuidade administrativa. Isso, para nós, é algo inafastável, inarredável. Ou seja, quando alguém assume, eu tive a felicidade de ser eleito numa chapa de consenso, num ambiente em que eu fui o único inscrito a candidato a presidente do Tribunal de Justiça, mas, mesmo assim, nós, aliás, não só eu, todos nós, apresentamos plano de gestão, discutimos o plano de gestão, tivemos, à época, presidente João Henrique Blasi, depois Altamiro de Oliveira, e assim foi quando João Henrique sucedeu Ricardo Resler, quando Ricardo sucedeu Rodrigo Colasso, quando Rodrigo Colasso sucedeu José Antônio Torres Marques, que sucedeu Nelson Juliano Schaeffer Martins, e por aí vai. Ou seja, a compreensão de que o ambiente que nós temos, mais do que um ambiente político, é um ambiente jurídico, em que um mandato de 2 anos é necessário, é fundamental a compreensão de que um já prepare para o outro, porque uma coisa nós sabemos, vai ser um desembargador ou desembargadora. Então, a partir daí, obviamente, internamente nós conseguimos construir isso. Por isso que é possível. É isso que acontece lá. De modo que, como nós temos diretrizes fortes colocadas, quando surgem políticas como, por exemplo, eu vou dar um exemplo para os senhores de um assunto, obviamente, que eu sei que é sensível, mas que vejam a importância dele. Que importou na grande redução, um dos pontos que ajudou na redução do número de processos. Já vou chegar nele ali. Primeiro aqui, o que nós... depois eu deixo esse material, mas isso está à disposição também no nosso site, eu não quero ficar descendo a detalhes técnicos, mas aqui o que está por trás de tudo isso aqui? O que está por trás de tudo isso aqui é a ideia da especialização, porque isso racionaliza a atividade. Então, por exemplo, direito bancário. Todos os senhores sabem a importância que tem para a estabilidade do sistema, já falando do segundo ponto, a segurança jurídica. Não é possível, né, seguir a vida de uma maneira tranquila, exercer as suas atividades, ter seus negócios, exercer os atos, praticar os atos da vida sem segurança jurídica. Esse é um valor fundamental
do Estado Democrático de Direito. Pois bem, é possível que, numa determinada comarca, se julgue contrato bancário com uma interpretação e o mesmo contrato bancário seja julgado em outra, com outra interpretação? Não. O que é o ideal? Que haja uma interpretação única. Para o bem ou para o mal, mas que haja uma única compreensão em torno do assunto. Direito bancário, são cerca de 300 mil processos em Santa Catarina. Hoje, esses processos estão numa vara estadualizada. Ou seja, nós temos 20 juízes com 80 assessores exclusivamente julgando essa matéria. Qual é o grande resultado disso? Potencializa a resposta. Faz com que a resposta, obviamente, ocorra de uma maneira mais rápida. É um modelo. Por quê? Porque ele está só naquela atividade. A mesma coisa acontece com a execução fiscal. E aqui vem um outro grande exemplo. Santa Catarina, em números absolutos, se eu não falar em 2 milhões e 800 e tanto, mas já dá para falar, mas se eu fosse arredondar para 3 milhões, o que nós diríamos? Nós diríamos que, aliás, dos 3 milhões de processos, 1 milhão de processos, execuções fiscais. E a execução fiscal, no caso do Estado de Santa Catarina, é a execução dos títulos de dívida do Estado, ICMS, enfim, os tributos estaduais, mas muito mais do que isso é o tributo municipal, IPTU e ISS. Pois bem, a questão é a seguinte: é justo que eu pague o meu tributo e que o meu vizinho não pague o IPTU e ainda assim não aconteça nada? É justo isso? Não, não é justo. Então, o que estava acontecendo, e isso precisou de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi objetivar essa questão. Objetivar essa questão. Colocar limites claros em relação a isso. Porque isso aumenta o custo do Brasil. Porque a inadimplência, ela é um dos elementos calculados, mais uma vez aqui eu me socorro no deputado, sabe disso, todas as vezes que essa matéria vai ao parlamento, há uma contabilidade que é feita em cima da inadimplência. E essa inadimplência, ela cai para todo mundo. E isso não é justo. Isso não pratica justiça tributária. De modo que objetivar. Agora, claro, aquele que quer discutir o tributo, todo o direito de discutir. Mas nós precisamos fazer com que isso se dê em bases reais, verdadeiras, não mascaradas. São bilhões de recursos colocados nesses processos que, inclusive, nós recebemos ação de execução fiscal em alguns municípios que não tem CPF. Se é possível cobrar alguma coisa de alguém hoje sem CPF, sem CNPJ, isso não pode ser assim. Então, nós precisamos, hoje, isso também está organizado, de modo que boa parte da redução é de execuções fiscais prescritas com valor ínfimo, em valor ínfimo aqui eu estou falando de R$50, de R$7, que não pagam nem o custo do processo. Nós tivemos também outras medidas, e uma das medidas que nós adotamos também, aqui é o exemplo desse programa Justiça Tributária, né, em que nós estamos fazendo o enfrentamento dessas demandas. Nós temos também enfrentamentos de acervo, uso de inteligência artificial, e no caso da inteligência artificial é importante sempre destacar que a inteligência artificial para nós, ela não é um problema, e não vai ser um problema. Por quê? Porque no final de cada ato vai a assinatura de um juiz ou de uma juíza. Então, o risco de produção de peças sem sentido, etc., não, vai ter o CPF de alguém ali no final, como eu sempre brinco dizendo. Quer dizer, então, e nós estamos isso avançando. Também pontos de inclusão digital, que isso é uma outra política importante que nós estamos trabalhando, de modo que existe uma série de ampliações, de modernizações que nós estamos encaminhando. Também temos um importante trabalho na jurisdição criminal, isso aí provavelmente em agosto, presidente, nós vamos fazer uma grande entrega na jurisdição criminal. Nós estamos instalando
17 varas regionais de garantia, que é dentro de um modelo de separação de juiz de acusação e de juiz de julgamento, que deu, mas é onde, aliás, dá para ver bem o que é a sequência administrativa, porque esse modelo foi pensado na gestão anterior e implantado agora. Nós estamos também fortemente trabalhando na questão relacionada ao sistema prisional, para dar efetividade a isso, redução do tempo de espera para as audiências criminais, porque nós temos a compreensão de que a vítima existe algo que tem que ser sempre observado, o efeito libertador do depoimento. É uma revitimização se uma pessoa sofre uma violência e tem que esperar 1 ano e meio para sentar na frente de um juiz ou de uma juíza para contar o que aconteceu e se libertar daquela história. Então, nós temos que reduzir isso, nós estamos trabalhando fortemente nessa questão também. De modo que, como coloco ali, nosso trabalho não é só de julgar conflitos, também de ajudar a evitar os conflitos. A nossa expertise, ela tem que servir para isso, para aconselhar as pessoas, para construir grupos de discussão, onde a gente possa construir a possibilidade de convencer as pessoas a adotar outra postura, a ter um outro caminho, porque, senão, ou seja, não vai haver estrutura que dê solução a isso, e os senhores e as senhoras aqui sabem muito bem dos programas, dos meios alternativos de solução de conflitos, das possibilidades de mediação, conciliação e tantas outras. Mas é fato que nós queremos ajudar a evitar os conflitos. E aqui, obviamente, há parceria com a Fiesc, que é uma parceria de sucesso. Eu fui juiz de vara de infância e juventude durante muitos anos, só aqui na capital eu fiquei 9 anos na vara da infância e juventude e vi sempre com muita apreensão, com muita tristeza, mas também com muita alegria quando encontrava excelentes iniciativas, e essa aqui é uma delas, né? Os números dos novos caminhos, eles mostram, né, o acerto que é e como mudou histórias e como mudou a vida das pessoas e segue mudando a vida das pessoas, e isso é um orgulho para todos nós. E aqui sempre a minha homenagem à sensibilidade da Fiesc, quando percebeu a importância disso e criou esse programa e que seguimos juntos. Aqui, nossos valores, nossa missão, nossa visão, e aqui um convite para dizer que o nosso trabalho é o seu direito. Mas, antes de encerrar, e já rapidamente apenas, só para tocar nesse ponto, que eu sei que é um ponto fundamental para todas as senhoras e senhores, a questão relacionada à previsibilidade das decisões judiciais. Esse, efetivamente, é uma preocupação nossa, é uma preocupação dos tribunais brasileiros, né? Isso não é uma preocupação só de Santa Catarina, porque é importante entender qual é o papel do Tribunal de Justiça. Né? O que é um Tribunal de Justiça? Um Tribunal de Justiça, ele é um tribunal, como nós chamamos, ele é um tribunal de apelação. Né? Ou seja, ele é, em tese, a última porta do exame dos fatos. Então, quando tem uma questão uma questão contratual a ser resolvida, ou, vamos lá, uma questão relacionada a uma disputa de um imóvel, né, de uma extrema, não, é para cá, é para lá, né, perícia, ouvida de testemunhas, etc., e o exame daquela questão que o juiz faz com amplitude, né, ele faz com horizontalidade isso, ele investiga tudo, ele vai ouvir os depoimentos, ele vai examinar a perícia, vai dizer se a perícia foi boa, se não foi boa, etc., e vai dar a sua decisão. O recurso, ele tem o que nós chamamos de efeito devolutivo, ou seja, ele remete ao tribunal a discussão por inteiro, e o tribunal discute por inteiro. Agora, a questão é a seguinte, após o exame do Tribunal de Justiça, os tribunais superiores não examinam mais fatos, em regra. E esse é o nosso problema no direito, em regra. Né? Mas, em regra, ele... Né? Em regra, né, Silvio? Em regra, ele não examina mais fatos. Ou seja, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal discutem teses jurídicas. Então, o papel dos tribunais, ele é um papel de exame de fatos.
E essa é uma questão que ainda bem que é assim, porque isso é o que garante o direito ao reexame completo. Então, um Tribunal de Justiça... Agora, é fundamental que um Tribunal de Justiça não esteja de costas para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Por isso que tem muitas situações em que eu, como desembargador, por exemplo, não concordava com o que dizia a Suprema Corte. Eu até sempre brincava dizendo, bom, se eu não concordo com o Supremo Tribunal Federal, se eu não concordo com o STJ, eu monto um blog, eu vou dar aula, como sou professor da universidade, vou lá, dou aula, falo para os alunos, mas na hora da minha decisão, eu tenho que seguir aquilo. E isso é uma questão cultural para nós. Em 2015, nós tivemos uma alteração na nossa legislação, com o novo Código de Processo Civil, que foi justamente para dar essa importante dimensão de que segurança jurídica é um elemento fundamental do devido processo legal. Ele é fundamental, a ponto de dizer que se não há segurança jurídica, nós não teremos a realização, em regra, de um Estado democrático de direito. Ele compromete. Por quê? Porque o tratamento desigual, ele gera a falta de confiança no sistema, ele gera o afastamento do sistema. É bem verdade que, às vezes, até as cortes superiores dão um looping também. Entendem de uma forma e daqui a pouco. E os senhores sabem. Mas nós hoje temos mecanismos como modulação de efeitos, nós temos hoje, que às vezes, tecnicamente, é algo complicado, quer dizer, era errado, né, mas eu vou dizer o seguinte, era errado. Né? Então, o que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? Mais ou menos isso. A partir de agora é que vai ser certo. Né? E isso é horrível, né? E especialmente em matéria tributária. Mas, de qualquer maneira, eu tenho uma visão otimista do sistema. Eu acho que, ainda que eu já tenho mais de 30 anos de magistratura, então eu já vivi uma época em que nós praticamente não tínhamos segurança jurídica. Eu me lembro das épocas em que o próprio acesso às cortes superiores ele era extremamente difícil, mas hoje eu acho que nós temos um bom ambiente de construção em relação a isso. Claro que, obviamente, cada um de nós tem a sua opinião formada, constrói a sua forma de ver em relação ao Poder Judiciário, mas eu quero dizer aos senhoras e senhores que eu tenho uma visão otimista em relação ao sistema. Eu acho que hoje também, e certamente os senhores sabem disso melhor do que eu, todos os tribunais estão abertos ao debate, né, e isso tem um aspecto positivo. Claro que a gente pode não concordar ou não concordar, mas, ainda assim, uma coisa é fato. O debate existe e ele está posto. E eu agradeço, mais uma vez, o carinho e a compreensão de terem me recebido aqui hoje. Muito obrigado.